Malaquias capítulo de número 1, o versículo é o de número 6. Eu vi que essas fotos ficam boas, capricha aí que assim. Aí. Vou pagar para tirar foto nada, né, irmão? Aproveitar esse momento. Malaquias capítulo 1, o versículo é o de número 6. Todos acharam, digam glória a Deus. Quem ainda não encontrou, diga aleluia. Nos diz assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Nós vamos falar hoje sobre o dia que Deus fez um acerto de contas dentro de um culto. Podemos assentar, por gentileza. Como os irmãos podem notar, o texto que usaremos como base desse sermão está localizado no livro do profeta Malaquias, este que é o último livro do Antigo Testamento e também o último dos profetas menores. Vale ressaltar que esse título, profetas menores, não se dá pela a comparação de altura dos profetas, nem tampouco pela relevância das profecias, até porque todos esses profetas foram inspirados pelo Senhor. Mas esse título, profeta menor, se dá pelo fato de que quando foram organizar os livros, perceberam que alguns profetas teriam mais capítulos do que os outros, como, por exemplo, o livro do profeta Isaías, que contém 66 capítulos, e por isso é conhecido como uma mini Bíblia, pois a Bíblia Sagrada contém 66 livros. Ao comparar, como por exemplo, o profeta Obadias, que em seu livro
nós encontramos apenas um capítulo. O livro do profeta Malaquias contém 4 capítulos e 55 versículos. No grupo dos profetas maiores, nós encontramos os livros Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Já na galeria dos profetas menores, nós encontramos Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o profeta Malaquias. O nome Malaquias fica meu mensageiro ou mensageiro do Senhor, pois somente tendo uma estrutura de um mensageiro para transmitir o que da parte de Deus foi transmitido por intermédio do profeta Malaquias. Malaquias fala sobre a hipocrisia religiosa. Malaquias fala sobre a corrupção. Malaquias fala sobre a injustiça social. Malaquias fala sobre a infidelidade conjugal, fazendo-nos entender que quando o profeta de fato é enviado pelo Senhor, nem sempre ele transmitirá aquilo que queremos ouvir, mas falará aquilo que o Senhor determinou para ele falar. Por isso, me faz pensar, e muito, meu amigo pastor Ulisses, que se Malaquias tivesse nascido em nossa geração e ele tivesse o hábito de postar conteúdos proféticos nas redes sociais, as suas redes sociais não seriam tão engajadas. Se ele tivesse, por exemplo, um Instagram, as suas postagens, acredito eu, não teria centenas de comentários, milhares de compartilhamentos, milhões de visualizações. Se ele postasse um vídeo no TikTok, eu acredito que não viralizaria. Se ele tivesse uma conta no YouTube, eu acredito que ele não teria milhões de inscritos. E pelas mensagens, acredito
que também não seria monetizado o seu canal. Então ele não teria milhões em sua conta bancária. Até porque as suas mensagens não atrairia a grande massa de empresários que vêm para alguns cultos acostumados a serem paparicados, a serem bajulados, a terem um tapete vermelho estendido para eles andar, acostumados em até terem área VIP para que ninguém chegue perto deles. As suas mensagens não atrairia a grande massa de milionários que vêm para o culto atrás da bênção, mas ao recebê-la, viram as costas para o dono da bênção. Já imaginou, irmão? Malaquias sendo convidado para ministrar em alguns trabalhos que vemos pelo Brasil, aonde pessoas vão atrás de chave de casa, chave de apartamento, chave de carro, chave de empresa, e alguém dizendo: vamos passar a oportunidade para o profeta da noite, Malaquias. E Malaquias dizendo: Shalom, veio atrás de chave, vai para o chaveiro. Roubará, pois, o homem a Deus? Olha aí, eu não sou nem Malaquias, e já tem gente olhando de cara feia para mim. Roubará, pois, o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque vós me roubais. Sim, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que se não consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não vos serás estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, do 8 ao 12. Já imaginou? Malaquias sendo convidado para ministrar em um encontro de casais, aonde os organizadores, alugando a melhor chácara da região, perguntando para o dono ou o caseiro: em qual lugar o sol se põe? Naquela direção. Então é ali que vai ficar a decoração. Contratando uma decoração top, de luxo, e conversando com os decoradores: coloque corações, coloque flores, coloque algumas barras de chocolate,
Coloque também uma mesa dourada para ficar muito top. Chamando o rapaz da mídia e dizendo para ele: quando o sol começar a se pôr, a gente vai entregar a oportunidade para Malaquias. Capriche nas fotos. Já imaginou? A mesa dourada, os corações ao redor, e o sol se pondo, vai ficar incrível. Mas Deus já havia falado para Malaquias que muitos homens dali haviam deixado a mulher da sua mocidade e casado com mulher estrangeira, podendo vir a apostasia. Já pensou nisso daqui? Alguém dizendo: a oportunidade está com Malaquias. E Malaquias dizendo: Shalom, e todo mundo: Shalom, é Malaquias. Prega Malaquias, e Malaquias: assim diz o Senhor, eu odeio o divórcio. Acabou o encontro de casais ali mesmo. Já imaginou, irmão? Malaquias cantando, alguém dizendo: olha, eu vou entregar o microfone para ele. Sonoplasta, seja águia, não deixe ele falar 1 minuto, porque 1 minuto é suficiente para ele dar no meio do bambuzal. Então, quando ele pegar o microfone e vier com Shalom, já solta o hino. Irmão, mas que hino que alguém que prepara o caminho para João Batista vai cantar? Que hino que alguém que prepara o caminho para Jesus vai cantar? Eu acredito que no mínimo seria um hino assim: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. E ele dizendo para o pessoal que toca os instrumentos: dó na nota, dó de quem não se arrepende está indo para o inferno. Arrependei-vos, arrependei-vos. Por isso me faz pensar que os hinos que Malaquias fosse cantar não iriam virar hit, não iriam viralizar nas redes sociais. Ninguém iria querer fazer dancinha com um hino desse. Quem vai querer fazer dancinha, irmão? Nada contra, eu sei que muita gente dançou, mas quem iria querer fazer o Joquebede, você não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê? Ninguém iria fazer, irmão, uma dancinha no TikTok como um hino de arrependei-vos e congregar com o pastor Malaquias. Já imaginou, pastor Oséias, um culto de ensino de 2 horas com o pastor Malaquias pregando? Já imaginou uma reunião de obreiros com o pastor Malaquias? E talvez alguém iria tentar influenciar o pastor Malaquias, dizendo: pastor Malaquias, eu preciso dizer algo para o Senhor. Sabe por que a igreja não está crescendo? Sabe por que a igreja não está bombando? Sabe por que a igreja não está explodindo? É porque o Senhor é um pouco diferente do que os outros líderes. O Senhor precisa mudar esse jeito. O Senhor precisa mudar a sua linguagem. Sabe o que o Senhor faz, pastor? Eu vou te dar um conselho. Vai lá na costureira, pede para a costureira apertar bem a sua calça, cortar no meio da canela. Pega um mocassim ou um loafer sem meia, coloca uma camisa social bem agarradinha. O senhor estufa o peito e encolhe a barriga. Compra um headset, que é aquele microfone que coloca atrás do ouvido, um fiozinho aqui. E o senhor começa a entregar mensagens triunfalistas, motivacionais. Antes do Senhor ir para o culto, eu oro. Não, pastor Malaquias. O senhor vai numa casa de massagem, se deita na maca. Alguém vai jogar uma toalha úmida nas suas costas e vai fazendo massagem nas suas costas. Homem ou mulher, não pode ser os dois, pastor Malaquias, ninguém liga. O senhor fica 3 horas no cabeleireiro. Para mim já não ia prestar ser esse tipo de profeta. 3 horas arrumando o seu
cabelo. E depois o senhor vai para o culto. Mas o senhor precisa saber dos bastidores. O senhor contrata um assessor, daqueles que sangra a igreja sem dó. Só na passagem aérea ele já morde uns R$5.500. A passagem é 500. Ele fala que é 6.000 e manda uma outra passagem para enganar quem está organizando o trabalho. Sabe que o senhor também faz? Pede uma passagem para o senhor, uma passagem para o amigo do senhor, uma outra passagem para o amigo do amigo, uma outra passagem do amigo do amigo do amigo do amigo. O senhor também pede uma passagem para o seu pet, e pede outra passagem para babá do seu pet. Sabe que o senhor também tem que fazer, pastor Malaquias, quando o senhor estiver sentado e alguém estiver trazendo uma palavra muito forte, eu dou glória a Deus? Não. Então aleluia? Também não. E o que o senhor faz? Uau. Faz sim, uau, uau. O povo gosta disso. E quando eu for saudar a igreja, eu falo paz de Cristo? Não. Paz do Senhor? Não. Paz de Deus? Não. E como eu falo? Bom dia, meu lindo. Bom dia, minha linda. É desses que o povo gosta. O senhor precisa fazer umas campanhas, tipo a campanha da restituição. Gostei dessa campanha. E quais serão os elos da campanha da restituição? Porque eu já vou postar na rede social. Primeiro dia, restituindo caráter. Segundo dia, restituindo vergonha na cara. Terceiro dia, restituindo compromisso. Quarto dia, restituindo transparência. Seria difícil alguém completar uma campanha com o pastor Malaquias falando de transparência. No capítulo de número 1, versículo de número 6, Deus ele vai para um acerto de contas com os sacerdotes. Deus diz: o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou senhor, aonde está o respeito para comigo? Estavam oferecendo animal coxo, estavam oferecendo animal cego, estavam oferecendo animal doente para Deus, estavam oferecendo pão impuro, achando que Deus estava recebendo. Então Deus ele vai reprovar o culto. A palavra culto no hebraico é avodá, que significa serviço, trabalho, tarefa. Ao contrário do que muitos pensam sobre culto, ao contrário do que muitos têm ideia sobre o culto não tem nada a ver com performance. O culto não tem nada a ver com estrelismo. O culto não tem nada a ver com autopromoção. O culto tem a ver com serviço. É por isso que erra e erra demais. Alguém que no final de um trabalho como esse, chega um irmão e diz: e aí, irmão, o que você achou desse culto? Está errado. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para o nosso Deus. É por isso que alguns pregadores, cantores, pastores, ao perceber que alguém está perdendo viagem no que tange cultuar a Deus, em um momento que a pessoa percebe que uma pessoa está passando longe do que é oferecer um serviço para Deus, aí começa
apelação. Pega na mão do teu irmão, cutuca teu irmão, fala algo pro teu irmão, acotovele o teu irmão, puxa o cabelo do teu irmão, morde a canela do teu irmão, para ver se a pessoa entende que esse momento é momento de cultuar ao nosso Deus. E não adianta querer fazer com que alguém pegue no tranco e comece a cultuar nesse momento, sendo que o verdadeiro culto, ele não começa aqui dentro. Aqui é um reflexo do que você é no seu dia a dia. Não adianta a pessoa ficar o dia inteiro jogando PlayStation, a pessoa fica o dia inteiro brincando no Free Fire, o cara fica o dia inteiro rolando Reels no TikTok, vendo um monte de mulher rebolando, ela fica o dia inteiro cantando macho na rede social e vai cultuar que jeito aqui dentro? Porque primeiro, o culto tem a ver com reverência. Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 10. Deus dá um grito dizendo: quem dera houvesse entre vós alguém que fechasse as portas do... Isso daqui é muito sério, irmão. É Deus dizendo que prefere mais um templo com a porta fechada, sem ninguém dentro, do que um templo cheio de pessoas irreverentes. A palavra reverência significa respeito. A palavra reverência significa ter cuidado na minha atitude. Estão pensando que esse... Eita, irmão, você veio de garfo e hoje é sopa, hein? Tá chovendo aí fora, obreira? Se tiver chovendo, pede para alguém arrancar o cavalo da chuva, que hoje vai molhar. Estão pensando que esse ambiente é qualquer ambiente, menos um ambiente de prestar serviço a Deus. Estão pensando que esse ambiente é showmício de político. Os meus pais e as minhas mães poderiam falar com mais propriedade do que eu o que era um showmício que foi proibido em 2006, aonde o político contratava uma dupla famosa ou um cantor famoso para atrair o público, a vizinhança, o bairro, a cidade. E quando ele percebia que milhares de pessoas estavam ali, ele soltava então a dupla contratada. Aí vinha Christian Ralph, Gini Geno, Rio Negro e Solimão. Eita, mano, lembrou do forró, hein, mano? E aí vinha, eles cantavam umas 2 horas. Depois de 2 horas cantando, o político roubava a cena e fazia suas propostas para a multidão. Na verdade, o showmício não acabou em 2006, só foi trocado. Saiu da rua de um palanque político e veio para dentro de algumas igrejas. Tem alguém que só vai se o cantor preferido tiver. Tem alguém que só dá glória se o pregador predileto estiver. Tem alguém que só chora na mensagem se for o pregador queridinho dele tiver. Tem gente que só dá aleluia se o cantor dele estiver. Tem crente que é tão ruim que só vem para a igreja se o pastor local tiver. Se for o copastor, se for o vice, ele diz: eu vou ficar em casa, vou assistir. É porque o sangue de Jesus não é mais suficiente para você, né? É porque a palavra de Deus já não é mais o suficiente para você, né? É porque a presença de Deus não é mais suficiente. Por que não prega você? Por que não canta você? Por que não pastoreia você? Por que não sai visitar crente você? Estão pensando que esse ambiente é ambiente de stand-up. Agora a gente tem que ver no Brasil, no meio de um culto, alguém parar por 10 minutos, dar a oportunidade para um palhaço gospel, para ele fazer palhaçada. Fazer palhaçada com o quê? Com a Bíblia. Fazer palhaçada com o quê? Com línguas estranhas. Enquanto isso, lá na Coreia não pode nem carregar a Bíblia.
Enquanto isso, lá na África estão fuzilando o crente por não negarem a fé. Mas no Brasil está que jeito? Vamos brincar com língua estranha, vamos brincar com a palavra de Deus, vamos brincar com a bênção apostólica. E ainda alguém tem coragem, cara de pau, de pegar e falar: não, foi 10 minutos de descontração com a juventude. A igreja não precisa de palhaço para se alegrar. A igreja já tem a presença do Espírito Santo que nos alegra. Mas Charles Spurgeon já havia falado sobre isso. Chegará um dia que, ao invés de pastores alimentando as ovelhas, surgirá palhaços divertindo os bodes. E os bodes gostam disso. Estão pensando que esse ambiente é passarela, é desfile de moda. Irmão, é um tal de anda para lá e anda para cá. É um tal de desfila para lá e desfila para cá. É um tal de vai para o banheiro, vem do banheiro, vai para o banheiro, vem para o banheiro, vai do banheiro, vem do banheiro. É um tal de vai tomar água, se assenta, vai tomar água. Parece até o filme do Jack Chan. Coloca casaco, tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco, tira casaco. Estão pensando que aqui é desfile de moda. Vem para a igreja para desfilar os seus looks. Entenda, eu não estou pregando contra você se vestir bem, até porque eu estou com uma gravata marrom, já está meio bagunçada aqui, mas está combinando com meu sapato marrom e com meu cinto também. Mas a minha roupa não pode aparecer mais do que o culto que eu vim prestar para o meu Deus. E vem para a igreja, parece uma cobra cascavelando. Tá vendo só, patrão, meu vestido? Paguei 2.500, é mentirosa ainda. Tá vendo só esse terno na Brooksfield? Eu comprei lá no shopping em Dubai, um dia que eu fui lá. Tá vendo só? Olha o meu cabelo, olha o penteado. Olha, eu fui lá da Juju, paguei 700 conto só para ela fazer uma escova, pensando que aqui é desfile. Segura o fundo. Pensando que aqui é desfile de moda. Estão pensando que esse ambiente é academia. Irmão, é cada roupa que é só o sangue de Jesus. Pastor, o senhor vai pregar usos e costume, é vergonha na cara que cabe em qualquer lugar. Eu estou falando de sensualidade. É umas roupas, meu irmão, e não se escandalize do que eu vou falar agora. Eu falo com temor e tremor, mas tem mulher lá fora que se comporta mais com a vestimenta do que muita irmã dentro da igreja. É umas irmãs que colocam uns vestidos que gruda no corpo. E eu fico pensando, será que o marido não vê? E vê. Ela se arruma e diz: e aí, chefe, gostou? Gostou? Você tá linda, você tá gata, você tá bonita. Você vai para onde? Eu vou lá pro culto. Você vai desse jeito? Aí eu fico pensando, como que vai tirar um negócio desse? Só se na casa dela o Eduardo, mão de tesoura, tá lá para cortar, porque não dá mais para sair. Eu estava pregando em uma cidade por nome de Fall River. Enquanto eu pregava, o cara balançava a cabeça e fechava a cara. Eu ia pregando, o cara ia balançando a cabeça e fechando a cara. Eu ia pregando, parecia que ele estava certo e eu que estava errado. Eu ia pregando, ele ia balançando a cabeça e fechando a cara. O céu gritou, pegou a veia. Eu falei, então bora lá. E eu fui batendo gostoso. E ele ia virando a cara, ele ia fechando a cara. Eu pensei, ou vai espumar a boca, ou vai cair para trás, ou vai colocar a mão para trás, ou vai arranjar o dente. De repente ele ficou de pé. Quando ele ficou de pé, parecia o Hulk. Se ele erguesse a camisa, rasgava a camiseta. Estão pensando que aqui dentro da igreja é academia. Por que você vem com essas roupinhas? Para mostrar teu peitoral, patrão? Eu não estou pregando contra você cuidar do seu corpo. Você quer malhar, malhe. Mas se preocupe em malhar o diabo também debaixo do teu joelho, que fica melhor. Estão pensando que esse ambiente é a pracinha da cidade. Vem para esse ambiente para ficar paparicando. Vem para esse ambiente para ficar conversando. Vem para esse ambiente para ficar revendo a coleguinha. Vem para esse ambiente para olhar a namoradinha. Vem para esse ambiente para arrumar namorada. Pastor, eu sei que alguém vai dizer, pastor, se não arrumar alguém dentro da igreja, vai arrumar onde? Você pode arrumar na igreja, mas não no momento do culto. Esse momento é lugar de serviço. Estão pensando que esse ambiente é salão de beleza. Vem para esse ambiente para ficar arrumando a ponta do cabelo. Vem para esse ambiente
ambiente para abrir a bolsa, tirar uma lixa da unha e ficar fazendo a unha no momento de um culto. Estão pensando que esse ambiente é o parquinho da cidade de Valinhos. Vem com a criança, joga o lençol no chão, já viu isso? Coloca a criança em cima do lençol, aí pega um tetezão desse tamanho e dá para o menino, aí pega um x-bacon e dá para o menino, isso daí no momento do culto. Aí arranca um carrinho, arranca um boneco, arranca um Velotrol, arranca uma bicicleta e diz: pode ficar aí no momento do culto. E quando o menino não para, pega o celular e diz: meu filho, fica com o celular no momento do culto. É contraditório demais, irmão, você dá um celular para uma criança no momento do culto e falar que ele é o futuro da igreja. Já imaginou o trabalho que esse moleque vai dar daqui 20 anos? Já imaginou o trabalho que essa menina vai dar daqui 20 anos? Eu sei que às vezes esse mau exemplo vem de alguns obreiros, porque agora está virando moda. O obreiro pega o celular, ele está tão viciado no Facebook, ele está tão viciado no Instagram, ele está tão viciado no WhatsApp, ele coloca o celular aonde? Em cima da Bíblia. Aí alguém olha para ele e acha que ele está lendo a Bíblia. Mentira, nem na casa dele ele lê a Bíblia. E ele coloca em cima da Bíblia. Por que não coloca em cima do Alcorão, que é o livro principal dos muçulmanos, para ver se a cabeça não rola? Mas coloca em cima da Bíblia. Quando você coloca um celular em cima da Bíblia, você está dizendo que a mensagem que você está recebendo é mais importante do que a mensagem que o céu já nos entregou. Segundo, o culto tem a ver com conhecimento. Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número, olha para cá, versículo de número 9. Deus diz aos sacerdotes: vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Perceba que não é de hoje que tem alguém que guarda o tutano do povo. Perceba que não é de hoje que tem alguém que guarda a feijoada do povo. Perceba que não é de hoje que tem alguém que guarda o mocotó do povo. Naquele tempo já tinha alguém que não aplicava o que era para ser aplicado. É por isso desse monte de crente mimizento, é por isso desse monte de crente birrento, é por isso desse monte de crente chupim, é por isso desse monte de gente que chega na igreja, aí ele cruza a perna, vem mastigando o babalu e fica com cara de quem quer intimidar pregador, porque ele ficou 2 anos assistindo vídeos no YouTube e se formou mestre na youtubeologia. Aí ele ficou 3 anos assistindo vídeos no Instagram e se formou bacharel na instagrologia. Aí ele vem para a igreja, parece que ele descobriu a pólvora do foguete, parece que ele é o Musk gospel, está fazendo uma viagem para a lua com um pedaço de corda. Aí ele vem para tentar intimidar, parece que ele é o bonzão, parece que tem uma Bíblia no nome dele, parece que ele sabe o grego, o hebraico, o aramaico, o latim, e ele fica só intimidando. Tudo isso porque tem gente que está guardando, não está deixando de pregar o que tem que ser pregado. Tem lugar por aí que é muita música e pouca palavra. Eu dou tanto glória a Deus que eu peguei o microfone, era 9 horas da noite, o pastor Rogério pegou e falou: meu filho, pode pregar, porque essa é uma igreja que ama a palavra. Mas eu fui pregar numa igreja há 3 meses atrás, que eu cheguei, dobrei o joelho, sentei e eu fiquei só observando. Cantou as irmãs, canta. Cantou o jovem, canta. Cantou os varões, canta. Cantou os adolescentes, canta. Aí veio a coreografia, canta. Veio outro grupo de coreografia, canta. Aí cantou da noite. Se o Tiririca aparecesse ali, ele ia cantar Florentina. Ainda mais que a Florentina é de Jesus, irmão, ele ia cantar Florentina. E foi cantando. Quando deu 10 horas da noite, eu perguntei: até que horas eu tenho? Prega até 10h20. Calma aí, é 3 horas para música e 20 minutos para a palavra, sendo que é a palavra que alimenta, é a palavra que sustenta, é a palavra que levanta, é a palavra. Olha a irmã, já ficou de pé, por quê? Por causa da palavra. É a palavra que traz vida, é a palavra que traz graça, é a palavra que traz poder, é a palavra que revoluciona, é a palavra que impulsiona, é a palavra
palavra que impressiona, é a palavra que direciona, é a palavra que educa, é a palavra que ensina, é a palavra que fascina, é a palavra que robustece, é a palavra que enriquece, é a palavra que acontece, é a palavra que é distintivo de campeão, é a palavra que é escudo, é a palavra que é broquel. Sabia que a palavra vê, a palavra prevê, a palavra provê. Sabia que a palavra é pão, a palavra é leite, a palavra é azeite, a palavra é santa ceia. E o salmista escreveu dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma do espírito, entre juntas e medula, e apta para discernir o pensamento e intenção do coração. Levante as duas mãos para o céu, quem ama a palavra nessa. Levante as duas mãos, levante as duas mãos para o céu, levante. Pastor Alex, porque já tem gente de pé, porque já tem gente chorando, porque já tem gente falando em língua, porque o culto tem a ver com uma verdadeira entrega. Parou com esse negócio de oferecer cultinho para Deus, parou com esse negócio de oferecer esse culto michuruca para Deus, parou com esse negócio de oferecer esse culto balela para Deus. Pastor, mas alguém disse que Deus recebe qualquer coisa. Mentira. Malaquias capítulo 2, versículo de número 2, Deus diz: eu vou amaldiçoar a bênção. Aí dá um estralado, Deus diz: eu já amaldiçoei. Malaquias capítulo 2, versículo de número 3, Deus diz: eu vou pegar as fezes dos animais e eu vou esfregar na cara de vocês, porque eu não aceito. Aí você vem para dar esse glória a Deusinho aí, aí você vem para dar esse aleluiazinho aí, aí você dá glória, irmão, glória a Deus, dá aleluia, irmão, aleluia. Levanta a mão, irmão. Eu não levanto, mas no mundo pulava carnaval e não tinha vergonha, né? No mundo rodava baiana e não tinha vergonha, né? No mundo cheirava cocaína e não tinha vergonha, né? Aí Paulo deu um grito para quem veio pro a bala de verdade: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se antes eu pulava pro demônio, hoje eu vou pular para adorar o rei. Levanta as duas mãos para o céu. Eu estou sentindo que vai incendiar. Eu já estou vendo o obreiro pulando ali. Pode pular mesmo, meu filho. É melhor pular aqui do que pular carnaval. É melhor rodar aqui do que rodar baiana. É melhor ser cheio do Espírito do que ser cheio de demônio. Sair numa cesta como essa, chegar aqui não dar glória a Deus, era melhor ter ficado em casa dormindo. Sair numa cesta como essa, chegar aqui não dar aleluia, era melhor ter ficado em casa assistindo série na Netflix. Quem entra na chuva entra para se molhar. Quem vem para fogueira vem para se queimar. Quem vem numa noite como essa, tem alguém que quer ser cheio dessa presença. Levanta as duas mãos para o céu, levante. Levanta a manassúria. Eu já estou vendo alguém marchando, vai incendiar. Eu conheço ele, eu ando com ele, eu dou glória com ele, eu dou aleluia com ele. Eu falo em língua, fica tranquilo que eu não vou pedir para você pegar na mão de ninguém. Eu não vou pedir para você ficar cutucando ninguém. Você dá glória se quiser, você dá aleluia se quiser. Até porque Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se está seco, fica calado. Se está seco, fica parado. Se está seco, fica gelado. Pastor, eu queria dar glória, mas meu carro quebrou. Dá glória, tem gente que anda de a pé. Eu queria dar glória, mas eu ando de a pé. Dá glória, tem gente que não tem perna para andar. Eu queria dar glória, mas eu não sei. Se não sabe, aprende. Não sabia fumar maconha, aprendeu. Não sabia cheirar cocaína, aprendeu. Não sabia dançar funk, colocar um palmo de saia, aprender a rebolar. Agora, para ser cheio da presença do Espírito, meu Deus da glória, Jesus, eu quero te pedir agora, só quem é vaso de honra e entrou nessa noite para adorar, enche ele, enche ela de azeite, agora, eu já não estou normal. O Espírito de Deus vai renovar pelo menos 20 crentes.
Comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem fogo nesse altar. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pega essa graça que acabou de descer. Pega essa autoridade que acabou. Olha as obreiras marchando. Olha os profetas marchando. Tem fogo nesse altar. E se tem fogo no altar, dê ruim pro demônio, porque o fogo arderá continuamente no altar e não apagará. A calúnia vem e não apaga. A fofoca vem e não apaga. A crise vem e não apaga. O demônio pensou que ia te apagar, mas olha você cheio da presença. Olha aí. Quem é de guerra vem. Quem é de autoridade vem. Quem é de peleja vem. Olha o capacete descendo. Olha a couraça descendo. Olha o escudo descendo. Olha o cinto descendo. Olha a espada do Espírito descendo. Nada vai te... Epa! Nada vai te deter. Eu vou deixar você adorar. Se é para dar glória, calma. Se é para dar aleluia, calma. Eu vou te dar 1 minuto para você. Eu não acredito que você acha que essa cara feia, ele vai receber esse culto que você veio oferecer. Eu não acredito que você acha que essa cara de quem comeu e não gostou, ele vai receber o que você veio para oferecer. Se é para dar glória de verdade, levanta as 2 mãos para o céu para adorar. Meu Deus, meu Deus, ele vai batizar alguém aqui. Eu conheço ele, eu ando com ele, eu dou glória com ele, eu dou aleluia com ele, eu falo em língua com ele. Eu estou ouvindo uma rajada de língua atrás de mim aqui, mas essa língua para falar é de alguém que veio para oferecer de verdade. Eu estou vendo uma irmã dando lugar aqui na minha esquerda. E para dar lugar para Deus desse jeito, é alguém que veio para oferecer. É alguém que está dizendo: eu não vim para oferecer animal cego, eu não vim para oferecer animal coxo, eu não vim para oferecer animal doente, eu não vim para oferecer pão impuro. Eu vim para entregar o melhor para ele. Eu vim para entregar o melhor para ele. E Deus tem propriedade para falar de entrega. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a maior pergunta, Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior grupo de pessoas, que deu a maior entrega, o seu único filho, o maior presente. Para que o maior propósito, todo aquele que nele crê, a maior escolha, não pereça, a maior condenação, mas tenha vida eterna. Culto, para ter culto, precisa ter Jesus. Festa, para ter festa, precisa ter Jesus. Agora sim, segura na mão desse irmão bem apertado, mas segura adorando. Mas já olha se ele veio para oferecer animal bom na mesa de Deus. Já dá uma olhada na cara dele, vê se ele veio para oferecer o melhor. Se ele tiver de cara feia, é porque ele está acostumado a oferecer animal sarnento. Se ele vier de cara feia, é porque ele está acostumado a achar que Deus é palhaço. Ele tem 100 conto e entrega uma nota de 2 com durex, pedida do boteco do Aguiar. Mas se ele abrir a boca para adorar,
é porque ele veio. Eita, eita glória, eu já não tô normal, hein? Se tiver uns 20 crentes de guerra, ele vai fazer alguma coisa diferente. Cadê os profetas? Cadê os atalaia? Cadê os adoradores? Isso daqui é abala Valinhos. É 10:03 da noite e tem alguém marchando, tem alguém pulando, tem alguém rodando. Culto, para ter culto precisa ter Jesus. Congresso de irmã tem que ter Jesus. Congresso de jovem tem que ter Jesus. Congresso de missão tem que ter Jesus. Congresso de adolescente tem que ter Jesus. Eu preciso de Jesus. Os meus companheiros precisam de Jesus. O crente precisa de Jesus. O macumbeiro precisa de Jesus. O banda precisa de Jesus. O daqui banda precisa de Jesus. O metodista precisa de Jesus. O assembleiano precisa de Jesus. O presbiteriano precisa de Jesus. O batista precisa de Jesus. Quem quer Jesus nessa noite? Meu Deus, é barra saia, urabacata totacia, é badacanta totia saia, é badacata raia, urabacaracara súria, é badacanta totia saia. Eu tô todo arrepiado. Tem uma graça de Deus aqui, tem uma presença de Deus aqui, tem uma unção de Deus aqui. Quem é morto procura cemitério, mas quem quer a presença